mais. Mas eu quero louvar a Deus por vocês que vieram nessa noite. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Estende suas mãos para cá. Nosso irmão já é abençoado, mas que Deus possa abrir, derramar a inspiração do Espírito Santo para falar com toda a igreja. Ó Deus, nós oramos e apresentamos o teu filho uma vez mais, Pai, e pedimos que o Senhor venha falar com a tua igreja, Pai. Ó Deus, que a inspiração do teu Santo Espírito seja sobre a mente, ó Pai. Ó Deus, conectado com o céu nesse instante, Senhor. Fala, Senhor, com todos que aqui estão, ó Pai. E se porventura alguém passar por diante desta igreja e ouvir a mensidão da tua palavra, ó Pai, Deus querido, com a autoridade do teu Santo Espírito, cura, Senhor, batiza, Pai, salva, Senhor, é o nosso pedido, em o nome de Jesus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Localize Mateus capítulo 4, por gentileza, por bondade de Deus. Mateus capítulo 4, a centralidade do tema é o verso de número 19, e eu quero ler o verso 18 também, por favor. Verso 18 e verso de número 19. Mateus capítulo 4, verso 18 e verso de número 19 em seguida. Quem achou, diga amém. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. 19. Disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Assente-se, por favor. Tome o vosso assento, por bondade de Deus. Eu quero, com muita alegria no meu coração, expressar e externar toda a minha gratidão por essa noite, por esse dia. Expressar a honradez, o sentimento de honradez de estar aqui nesse altar, nessa linda festa. Literalmente, irmãos, não era para eu estar aqui. Já tinha uma programação, como o Ari falou, um pregador, e eu acredito que o pastor Renato conhece o pastor Daniel da sede, o Moreninho. Ele auxilia, na verdade ele é um pastor local, mas auxilia às quinta-feiras junto com o pastor João Domingos, e ele me chamou para pregar num congresso justo hoje, desde janeiro. Ele estava lá no dia que pregamos na sede, ele falou: você vai ser o pregador de jovens do nosso congresso. E aí, mês passado, ele desmarcou comigo porque teve uma alteração na data. Eu já tinha deixado domingo, ou seja, amanhã, para estar aqui. Eu falei: eu prego sábado e fico domingo, de forma local. Aí quando ele desmarcou, eu falei: então se vir outro convite eu não aceito, eu deixo os 2 dias. Até falei pro Ari, deixei esses 2 dias só para estar aqui com os irmãos. Então literalmente não era para estar aqui, mas aprove o Senhor preparar, e aqui estamos para a glória do nome de Jesus. Então quero glorificar a Deus com muita alegria no meu coração, muita alegria mesmo, ao meu pastor. Obrigado por tudo, portanto, por sempre estar acreditando, honrando o nosso ministério, estendendo, sendo extensivo também ao nosso ministério. E eu não posso nunca, sempre eu agradeço muito a Deus pela vida do meu pastor e por toda a cobertura que é me imposta, tá bom? Deus seja louvado pela vida do Ari. Muito obrigado pela confiança, o respeito e o carinho, pelo honroso convite. Ao Walter também. Que Deus honre vocês de uma forma poderosa nesse trabalho, que eu sei que tem tido uma relevância muito grande para o reino de Deus. Muito obrigado. A todos os pastores, membresia, os membros, os obreiros, a minha retaguarda, são muitos os agradecimentos, tá bom? Meus irmãos, eu orei ao Senhor para que o Senhor, dentro da temática proposta para esse congresso, essa mensagem tivesse um cunho missional de forma 100%, para que a nossa mente, o nosso entendimento voltasse de forma racional 100% à missão ou às missões. O capítulo de número 4 do Evangelho escrito por Mateus vai relatar sobre esse chamado de Pedro, André e logo sequência os outros discípulos. A escrita aqui, ela é muito interessante, só que para compreensão e objetividade do chamado dos apóstolos, que foram os discípulos, precisamos ler todos os 4 evangelhos
ou o evangelho escrito por cada autor: Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você olhar de forma cronológica, não é o primeiro contato dos discípulos com Cristo. Quando você lê João, capítulo 1, verso 40, você entende um pouco mais. Quando João Batista vê Jesus, o Cordeiro de Deus, e aponta para André que o Cordeiro de Deus se apresentou. A Bíblia diz que André vai até Jesus e tem um relacionamento íntimo com ele, ao ponto de André ir até Pedro, seu irmão, e falar para ele: achamos o Cristo. André conduz Pedro a Jesus, verso 42 do capítulo 1 de João, e ele diz assim: e levou Pedro a Jesus. Então André conduz Pedro a Jesus, e Jesus olha para Pedro e diz assim: não te chamará mais Simão, mas Cefas, que traduzido é Pedro, fragmento de pedra pequena. O chamado de Pedro ali literalmente dá start, início. Logo em seguida, Jesus olha para Filipe e diz a mesma palavra que lemos, que é o tema: segue-me, acompanhe-me, venha. Filipe, de antemão, abraça a proposta, abraça o chamado, abraça a oportunidade. Em seguida, Filipe vai a Natanael e diz a mesma coisa que André falou para Pedro: achamos o Cristo, aquele que estava escrito na lei de Moisés. Quando Filipe fala para Natanael: achamos o Cristo, ele diz assim: da onde ele vem? Aí Filipe continua: de Nazaré. Qual é a continuidade do texto? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele se espanta. Aí eu amo isso daqui, escuta isso, eu amo isso aqui. Sabe qual é a resposta de Filipe para Natanael? Vem e vê. Irmãos, você percebe, eu gostei disso e eu falei, vou levar para o púlpito para usar como uma forma de ilustrar a mensagem. Isso, permita a expressão, esse doce no pacote com essa mensagem. Aqui está a sua isca, e logo com um texto bíblico. Literalmente, isso daqui é uma estratégia e um método. Vou falar de novo. Isso é uma estratégia e um método. Quando Jesus olha para Filipe, Jesus só fala para ele assim, ó: vem e segue-me. Acabou. O que é que Filipe faz? Seguiu. Só que quando Filipe vai falar para Natanael, Filipe não diz, vamos seguir a Jesus. Não. Ele tem que usar um método. Missões. Qual é o método? Vem e vê. E é incrível, porque quando o pastor Renato, Natanael vem para ver, Jesus olha para ele: eis aí um verdadeiro israelita onde não há engano. Da onde tu me conhece? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Ou seja, ele é convidado para vir para ver, mas quando ele vem para ver, Jesus viu ele. Irmãos, pastor, tem gente que ele não é crente, tem gente que se vocês falar para ele assim, ó, Jesus te ama, irmão, ele chora, se arrepende, dobra o joelho, se lava em lágrimas, aceita Jesus, faz o curso do batismo, se batiza e serve na igreja. Só que tem gente que você tem que usar um método, mas escuta isso, um método dentro da palavra. Porque se for método e não tiver a palavra, é invenção. Você percebe que Filipe usa um método, mas ele diz assim, ó, achamos o Cristo, aquele que estava escrito na lei de Moisés. Ele usa um método com Bíblia, com palavra, com instrução de Deus. Deus nos dará métodos. Deus nos dará estratégia. Porque tem gente aí fora, como a Bruna falou, coração de pedra para coração de carne, irmão, que é duro. E outro alguém já diz, esse aí nunca vai para a igreja. Aí Deus incendeia um Filipe. Deus levanta um Filipe com método. Daqui a pouco alguém, rapaz, não acredito, fulano na igreja é batizado nas águas, servindo Jesus e tomando ceia para a glória de Deus. Então Filipe usou um método. Quando Jesus chama, que é o tema, você vê uma condicional. Qual é a condicional? Ó,
Qual é a condicional? Jesus andando junto, não, verso 19. Disse-lhe Jesus: vinde e eu farei você pescadores de homens. Ó, segue-me. Então, de forma lógica, se Jesus está dizendo assim, ó, segue-me, de forma racional, lógica, eles estariam seguindo a Jesus, ou seja, estariam perto. Aí Jesus diz: eu farei vocês pescadores. Como vai fazer? Jesus está dizendo para eles, em outras palavras: se vocês estiverem comigo, eu faço. Se vocês andarem comigo, vocês serão. Porque não basta ser, se não estiver com Jesus. O texto diz aqui, agora redobre o nível de comunhão. O texto diz sobre André e Pedro. Na primeira convocação de João capítulo 1, você pode grifar e conferir tudo que eu estou falando em casa. Na primeira convocação de João capítulo 1, verso 40, quem entra em cena primeiro é André. Quem entra em cena primeiro? André. E é interessante, porque a Bíblia diz assim, meus amados pastores, amigos obreiros, aqui a minha retaguarda e toda a igreja: André, o irmão de Simão Pedro. Vamos trabalhar comigo. Quem foi que trouxe Pedro até Jesus? André. Quem foi que trouxe Natanael até Jesus? Filipe. Agora, olha que coisa interessante. André era o que de Pedro? Irmão, ou seja, parente. Filipe era o que de Natanael? Amigo. Olha o que é o reino de Deus. Um trouxe o parente, o outro trouxe, e eu não posso sair desse altar sem fazer uma pergunta. André trouxe o seu parente, seu irmão. Filipe trouxe o seu amigo, Natanael. Quem você está trazendo? Glória a Deus. Isso é o reino de Deus. Um traz o parente, o outro traz o amigo, e a obra vai crescendo para a glória do nome de Jesus. Vamos lá. Quem trouxe Pedro até Jesus? André. Pedro é o pregador, literalmente, se fôssemos expressar, o pregador das multidões, pois em Atos 2, em Jerusalém, no Senado, ele prega. Quantas almas se converte? 3.000. Em seguida, prega de novo, 5.000 almas em colheita. Olha que coisa gigantesca. Mas quem foi que trouxe ele para Jesus? Todas as vezes que a Bíblia menciona o nome de André, Toniel, a Bíblia diz assim, ó, André, o irmão de Simão Pedro. Todas as vezes que a Bíblia vai falar de André, tá no tema nosso. A Bíblia condiciona sempre André, o irmão de Simão Pedro. Você percebe que parece que ele está um pouco oculto? E o nome André significa valente. Tem valente que é anônimo. É missões. Tem valente que não vai aparecer, mas toda hora ele está conduzindo alguém, ó. Toda hora ele está trazendo alguém para o altar. Eu vim pregar para valentes aqui, que talvez você só não tenha a carteirinha de missionário, mas o céu está contemplando o teu trabalho todo dia, todo dia. Escuta isso que é muito sério. Todas as vezes na Bíblia que o nome de André está sendo mencionado, sempre na segunda pessoa. Imagina se André entrasse em crise: não vou ser usado, não vou me permitir ser usado, porque sempre eu estou na segunda pessoa. Eu vim dizer que Deus vai no último da fila e coloca como disponível no reino dele. Olhe para cá, eu amo o colégio apostólico, eu amo, porque se você olhar Mateus, Marcos, todas as vezes que vai trazer o nome dos apóstolos, dos discípulos, Filipe, que trouxe Natanael, seu amigo, sempre, não leve essa fala no campo competitivo, mas Filipe está sempre em quinto lugar. Pode folhear na sua Bíblia, todas as vezes você vai ver Pedro, André, Tiago, Filipe, quinto lugar, sempre. Aí Deus me deu uma lição. André está na segunda pessoa, Filipe é o quinto, mas os dois estão disponíveis. Não quero te constranger, pelo amor de Jesus Cristo. Mas se você não for o primeiro, você serve?
Não coloca na minha conta, foi Jesus que disse: os últimos. Os últimos. Talvez eu estou pregando para o último aqui. Estou sentindo Deus na minha alma aqui, irmão. Talvez eu estou pregando para o último aqui, que está no fim da fila, e Deus está dizendo: estou vendo o teu trabalho, continua. Continua, que caia por terra todo o complexo de inferioridade em nosso meio. Deus ungiu a tua cabeça, ungiu a tua garganta, e está dizendo: trabalha na minha obra, Escuta, igreja, enquanto o diabo quer semear a guerra na tua cabeça, o diabo sabe: se eu paralisar a mente dela, eu paraliso os pés dela. Se eu paralisar o pé dele, eu paraliso a mão, a chamada dele. E o Senhor disse nessa noite, através da sua palavra: eu vou quebrar toda a cadeia que te prende. Quem pode levantar as mãos aos céus e dar um brado de júbilo? Teremas. André não foi o primeiro, mas André foi útil. Filipe não foi o primeiro, mas Filipe foi útil. Deus está dizendo para mim, para você: talvez as primeiras cadeiras não lhe esperam, mas Deus aguarda o seu trabalho. Tem gente aqui no nosso meio que no mundo espiritual, até o inferno sabe: se tu entrar naquela casa, alguém dessas águas. É por isso de tanto ataque, é por isso de tanto levante, porque Deus já habilitou a sua ferramenta. Prega, missionária, prega, missionário, faz a obra e o nome do teu Senhor será glorificado. Quantos entendem essa palavra? Diga glória. Então André trouxe Pedro até Jesus. Filipe trouxe Natanael até Jesus. Pedro tem um papel fundamental na igreja primitiva. Como eu disse, em Atos 2 ele prega e uma multidão se converte. Quando Jesus chama eles, vamos para a geografia agora. Eles estavam em Cafarnaum. Esses pescadores são oriundos de Betsaida. Betsaida é uma aldeia de pescadores que fica ao nordeste, às margens do mar da Galileia. Betsaida significa casa da pesca ou casa dos pescadores. Esse é o significado. Quando Pedro entra no cenáculo em Jerusalém, literalmente Deus mudou a rota desse homem, pois Pedro e os seus companheiros, pelo menos uma parte, né, saíram de Betsaida, Cafarnaum, da região da casa dos pescadores, e se posicionaram agora na casa dos pregadores, e não deixaram de ser pecadores. Vinde após mim. Às vezes, para um cumprimento de uma promessa e de uma chamada, Deus mudará até o nosso endereço. Às vezes, não sempre, não regra, mas às vezes, para cumprimento de um ministério, Deus tirará pessoas de um endereço, levará para outro endereço, para cumprimento da chamada do indivíduo e para o alcance dos que precisam serem alcançados. Saiu de Betsaida, agora está em Jerusalém pregando. Qual é o resultado? Almas no altar. Agora escuta isso. Quem trouxe Pedro até Jesus? André. Agora Pedro está usando a palavra para trazer outras pessoas. Percebe o que é o reino de Deus? O que foi alcançado aqui, ou o alcance que foi aqui, às vezes você prega, canta, exerce o ministério, ora, intercede, faz uma visita, Deus usa a sua vida por bondade e misericórdia para alcançar outro alguém, e na verdade é só um reflexo daquilo que Ele já fez conosco. Da casa dos pescadores para a casa dos pregadores, Deus mudou a rota deles. Jesus é convidativo, imperativo, eles obedecem. Dos discípulos, André foi um dos que mais trouxe pessoas para Jesus.
gosto dessa atenção. Mas Emerson, e o sermão de Pedro, que 3.000 almas se converteu? Pedro pregou, o Espírito Santo converteu. E é interessante, porque é normal, nosso cultural, terminar uma pregação, independente de quem prega, ou seja, instrumentalidade de Deus, fazer um apelo. No dia que Pedro pregou, ele nem acabou o sermão, as almas. O que eu faço para ser salvo? Agora sim, creio no Senhor Jesus. Eu estou com a minha alma alegre aqui. Mas André, de forma individual, foi um dos discípulos que mais trouxe pessoas e conduziu até Jesus. Pedro, seu irmão, lembra quando Jesus pregou em João 6, o sermão foi extenso, lugar deserto, a hora avançada, não tinha alimento. Filipe falou assim: Jesus, é melhor despedir esse povo porque não tem comida. Aí, sabe quem é que trouxe o menino? André. Irmão, deixa, saudoso pastor Beck Santos utilizava essa expressividade, deixa eu delirar nas escrituras. Eu imagino, ele fala assim: papai, é o seguinte, não tem ninguém, mas agora apareceu um alguém que tem pouco e está dizendo que quer entregar tudo. Espera aí, ele tem pouco e quer entregar tudo. 5 pães e 2 peixes. Irmão, vou te perguntar, quanto é 5 mais 2? Quanto é 5 mais 2? Para mim e para você. Para Jesus, 5 mais 2, 5.000 homens, fora mulheres e crianças alimentadas, e 12 cestos cheios. É coisa nossa tentar explicar, porque eu estou pregando para gente aqui, que Deus já fez mistério na tua vida. Se você tentar explicar, a calculadora não dá jeito. É por isso que vez ou outra a crente pega o microfone e diz assim: comprei carro, comprei casa, Deus me deu condição. Como? Não sei, Ele preparou o que eu não... Ele preparou. 5 pães e 2 peixes. Jesus da graça multiplica e alimenta. Então, o que o menino tinha na mão sendo pouco era recurso para a obra de Deus. Sabe quem é André? Alguém que traz alguém para Jesus e alguém que traz outro alguém para ajudar a sustentar a obra de Jesus. Aí, André, parou por aí? Seu ministério está grande. Não, tem um pouco mais ainda. Em João 12, verso 20, pode grifar e conferir na sua Bíblia. Em João 12, verso 20, os gregos estavam preocupados porque era festa, Jerusalém estava cheia e eles queriam adorar Jesus. Foi até Filipe, de novo, Filipe não sabia o que ia fazer. Porque quando faltou um Filipe, tem um André. Anota isso, irmão. Filipe não sabia, pastor Renato, o que fazer. Foi André, deixa que eu sei fazer. Vem cá, pega na minha mão. Conduzir os gregos para adorar Jesus. Quem é André? André é alguém que traz alguém até Jesus. André é alguém que traz outro alguém para manter a obra de Jesus. E André é alguém que traz outro alguém para adorar Jesus. Eu vou perguntar de novo: missões, quem você está trazendo? Eu não sei pregar, uso método junto com a palavra, mas ele não vai me ouvir. Ora, porque Deus te dará capacidade. Foi o apóstolo Paulo que disse: orem por mim, para que seja me dada a palavra no abrir da minha boca. Eu aprendi, se você orar, o Espírito Santo vai te capacitar e vai haver uma grande colheita de alma. Aleluia! A fila do batismo vai aumentar em nome do Senhor. Será? Minaras. Maracando, missões. Eu vou correr para o término, que eu não quero ser enfadonho. Missões. O termo missionário não está na Bíblia, mas essa palavra no latim, mission, deriva-se desse trabalho de envio, mandar, ir. Jesus sempre trabalhou essa ótica. Como meu Pai me enviou, eu envio a vós. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É Jesus que tem essa missão da igreja. Chama os 12. Dos 12, escuta: Judas vende, Pedro nega, Tomé duvida, mas André é valente anônimo. Irmão, redobre o nível de comunhão. Eu estou pregando para André aqui, que você já pensou em parar, e Deus está dizendo: eu estou contando com o seu trabalho, eu estou contando com o seu serviço. Deus está dizendo: eu estou te vendo dia após
após dia, continua mandando aqueles louvores para aquelas pessoas no WhatsApp, continua mandando aquelas mensagens de incentivo, porque enquanto você faz na tua simplicidade, eu vou edificar alguém e meu nome será glorificado. Talvez Deus não deu percepção para você, mas do teu jeito, da tua simplicidade, enquanto você permite ser usado, alguém talvez uma hora dessa já fez uma carta dizendo: vou tirar minha vida, mas quando chega o seu WhatsApp, o demônio cai e a vida entra. Quem pode abrir a boca e dar um brado de vitória para Jesus? Prega, André, seja usado, André, deixa Jesus usar suas mãos. Mas ninguém me viu. Jesus te viu, te chamou, te comprou e conta com você. Mas ninguém me deu a oportunidade. Cria a sua oportunidade. Deus está usando a minha boca na primeira pessoa para dizer para alguém: ô André, eu te vi, te chamei, te contemplei. Eu te vi, André. Valente, anônimo. André tem um papel fundamental. Se você ler algumas obras de Eusébio de Cesareia, você vai ver que Eusébio de Cesareia defende tanto André como o pai das missões. André faz a obra. E é tão verídico isso, irmãos, tão sério, que depois do derramamento do Espírito em Atos 2, André... Isso é para todos nós, tá? Primeiro corta aqui. Se ninguém nos vê, nosso trabalho continua ou para? Reflexivo. Deus está dizendo: eu chamei você para fazer a minha obra, independente se te aplaudirem ou não. Faça a minha obra. O nosso maior modelo é Jesus de Nazaré. Morreu na cruz do meio, de braços abertos, só para eu e você não ficar de braços cruzados. Pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Pregue o evangelho em tempo e em fora de tempo. Eu encerro. Vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Pescadores de homens, irmão. No mínimo, para se pescar um peixe, ou um anzol, ou uma rede, ou talvez por sorte, igual eu vi no Instagram esse dia, um peixe pulou dentro do barco do homem. Mas a ferramenta, ou um anzol, ou uma rede. Quando Pedro, em Lucas 5, que Misael cantou aqui, foi pescar em águas profundas, Pedro primeiro teve uma palavra de dúvida: Senhor, eu trabalhei a noite inteira. Eu já tive um professor que foi no lago de Genezaré. O melhor horário para se pescar é durante o dia. Pedro trabalhou o dia inteiro, não pegou nada. A noite não é o melhor horário. Ou, ao contrário, Pedro pescou a noite inteira, não apanhou nada. Durante o dia não é o melhor horário, corrigindo a minha fala. Jesus olhou para Pedro e disse assim: volta. Senhor, pesquei a noite inteira. Imagina nas entrelinhas do texto. Não vou dar voz aonde o texto não fala, tem um juízo. Mas imagina: rapaz, eu entendo de pesca, hein? Eu tenho experiência, é anos, ó. A família é pesqueira, eu vim de Bethsaida, eu entendo. Senhor, já trabalhei a noite inteira, pastor. Não vai não. Jesus diz: vai. Sobre a minha palavra. No horário de Pedro deu errado. No horário de Pedro deu errado. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Quem criou os peixes? E aí você entra em lei da física, lua, dentre outras coisas. Os cardumes abaixam. Por isso do trabalho à noite. Quem mandou Pedro ir? Só imagina só.
o Criador falando para os peixes: sobe. Se você tiver somente uma palavra, você tem tudo. Mas o especialista disse que não dá jeito. Vai na palavra. O homem falou que não dá certo. Vai na palavra. Porque até o que era para dar errado vai dar certo. Vai dar. Eu vou falar o que canção e louvor canta. Vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Diga para alguém: vai dar tempo, vai dar certo, vai ter festa. Alguém disse que pesca frustrante, hein? Mas eu tenho uma palavra: vai dar tempo, porta vai abrir. Vai dar certo, Jesus vai providenciar. Vai ter festa, Ele vai preparar tudo e o nome dEle será glorificado. Quantos recebem essa palavra, levante as mãos aos céus por alguns segundos e dê o maior brado de vitória. Vai dar tempo, vai dar certo, vai ter festa. Eu encerro. Feche a Bíblia. Eu tenho um trecho de um vídeo desse, do que eu vou falar no Instagram. Se pesca o peixe vivo, por causa da sua natureza, tirando-o da água, morre. Lembra que eu disse? Deus vai mudar. Agora vocês serão pescadores de almas. Biblicamente, o pecador do mundo está morto. Olha o que Jesus faz. Vocês estão acostumados a pegar vivo e matar. Agora mudo. Vocês vão pegar morto. Vocês vão pegar tudo morto, tudo morto. Vocês estão acostumados a entrar na água, no mar, e pegar os peixes vivinhos da silva. E depois que sai da água, morre. Agora vai mudar tudo, tudo. Vocês vão pegar tudo que está morto, e através da minha palavra, vão ficar vivos. Você está do lado de alguém vivo. Você está do lado de alguém viva. Não é eu sou taxativo e falar, não era para estarmos aqui, mas para a glória de Deus. A rede, o anzol nos alcançou, e olha um sobrevivente, olha uma sobrevivente dando glória, glorificando. Jesus está te chamando. E aí, vai guardar a ferramenta ou vai colocar a ferramenta em uso? Vinde a mim e eu farei você pescador. Se coloca de pé adorando ao nome de Jesus. Se coloca de pé adorando ao nome de Jesus. Glória. Glória. Eu vi o pastor Juvino contando alguns testemunhos impactantes a saber. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu não tive a dádiva de ter pastor, presente de ter uma mãe missionária. Minha mãe se converteu através da minha convenção. Me converti, depois ela veio. Um André alcançando um Pedro. Eu não tive essa dádiva de ter um pai pastor, essa honra de ser pastoreado dentro de em casa. Eu não tive essa dádiva. Mas Deus usou um André, um Felipe com estratégia. E aqui estou. Então, através da minha família, ou melhor dizendo, através da ação do Evangelho, na minha família, através da minha pessoa, um novo ciclo se inicia. Eu não tive pai pastor, eu não tive mãe missionária, eu não tive um seio cristão. Meus filhos terão, ou estão tendo. Talvez você não percebeu, mas através de você, um novo ciclo. A convenção de Pedro mostra muitas coisas, que através da família ou da vida de Pedro, um pastor se levantou. Uma mulher de Deus, que é a mulher de Pedro, né? Que Pedro era casado, se levantou. Eu vou encerrar minha participação nessa palavra, falando para vocês que os André se levantem. Irmão, liga comigo na comunhão. Que os André se levantem. Vai jogar fora a ferramenta até quando, André? Ah, não faço por isso. Deus está contando com você. Congresso de missões. Que Deus te encha tanto nessa noite. Tanto nessa noite.
que você saia daqui incendiado de um poder, de uma glória tão poderosa, que a tua sede seja conduzir pessoas até a Jesus. Primeiro convite que eu quero fazer é: se tem alguém no nosso meio que quer aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, se tiver, corre aqui na frente. Glória. Se tiver alguém para aceitar Jesus ou reconciliar com Ele, corre aqui no altar. Oh, glória ao nome de Jesus. Se tiver alguém para aceitar Jesus ou reconciliar com Ele, corre aqui na frente. Glória ao nome de Jesus. Talvez enquanto você está em crise, Deus quer abrir a sua mente para você entender que através da ação do Evangelho, um novo ciclo que começou na sua vida e alcance e banha toda a sua família, toda a sua árvore genealógica. Tem alguém, alguma alma para Jesus? Se tiver, corre aqui na frente. Eu quero saber também, em nosso meio, se tem algum André, escuta-me por favor, se tem algum André que você está engavetado, paralisado, neutralizado, foi afetado no meio do processo das guerras, e você queria ser um André, que muitas das vezes você se sente anônimo, queria fazer, mas os complexos são tão maiores na tua mente, que paralisa teus pés. Eu quero orar por você, corre aqui, André. Eu falei uma frase, terça-feira, no ensino com os adolescentes, eu só esqueci o autor. O autor diz assim, ó: Deus nos chamou do mundo, Deus nos chamou do mundo, para resgatar quem está no mundo, voltando ao mundo. Tem alguém?